Bem, senhores, vamos a mais uma etapa do nosso vídeo estudando no CC com a prova da UES de 2012 na sua primeira fase. Então, neste vídeo faremos o comentário das duas últimas questões desta prova. Senhores, a questão 23. Sejam f e g funções dos reais nos reais, definidas por f de x igual a seno de x e g de x igual a seno de 2x. E P de AB, um ponto na interseção dos gráficos de f e g. Os possíveis valores para a tangente ao quadrado de A são. Então, senhores, nós temos aqui duas funções de domínio e contradomínio reais, definidas por a f de x seno de x e a g de x por seno de 2x. É citado que há um ponto em comum, um ponto de encontro ou de interseção entre o gráfico dessas duas funções. E ele está interessado que você determine a tangente ao quadrado de A, ou seja, a tangente ao quadrado da abscissa do ponto de interseção. Então, senhores, ele está a citar os possíveis valores nas quatro opções. Vamos fazer da seguinte forma. Um dado de fundamental importância é que ele cita que há um ponto de interseção entre essas duas funções, que é o ponto P. Senhores, se esse ponto P é ponto de interseção às duas funções, ou aos dois gráficos, nós podemos dizer que a imagem, ou o f de A e o g de A, ou seja, a imagem de A nas duas funções, possuem em comum o ponto B. Ou seja, f de A e g de A, trata-se de uma igualdade entre elas. Daqui, então, tiramos, senhores, quem é f de A? Podemos trabalhar como sendo o seno de A, já que f de x é seno de x. Quem venceu o g de A? Se g de x é seno de 2x, podemos trabalhar com o g de A sendo igual a seno de 2A. Bem, senhores, por intermédio dessa equação ou dessa igualdade, vamos batalhar pelo pedido do problema, que é a tangente ao quadrado de A. Bom, daqui podemos trabalhar que quem venceu o seno de 2A, senhores? O seno do arco duplo. O seno do arco duplo é 2 vezes o seno de A vezes cosseno de A. O seno de 2A podemos trabalhar assim. O seno de A, que é o seno à esquerda, permanece como está. Senhores, vamos dar uma arrumadinha nessa equação. Aqui nós não podemos cancelar seno de A por seno de A, porque esse seno de A pode assumir o valor zero. Em outras palavras, você dividiria ou divide a equação por zero, porque é impossível dividir por zero. Mas podemos trazer esse seno de A a segundo membro. E aqui, gente, ficamos a depender de quem? Do que já estava, aqui à direita da igualdade, com quem vem de lá para cá, vem com o sinal trocado, que é o seno de 2A. E ficamos o primeiro membro zerado, igual a zero. Bem, senhores, na direita agora dessa igualdade, podemos colocar o seno de A na evidência. É o que vamos fazer. Ou seja, ficamos com zero, conforme já estava, igual seno de A na evidência. Ficamos com 2 seno A cosseno A dividido pela evidência seno de A, ficamos com 2 cosseno de A. Menos seno de A dividido por seno de A, ficamos com menos 1. Senhores, que temos agora uma igualdade, ou uma equação, em que o produto de seus dois termos equivale a zero. Senhores, podemos então tirar daqui que uma delas, das equações ou das igualdades possíveis, é que seno de A é igual a zero. Já que o produto é zero, podemos trabalhar com seno de A igual a zero, e bem como a segunda dependência, podemos dizer que 2 cosseno de A menos 1 também é igual a zero. Bem, senhores, por intermédio dessas duas equações, vamos tentar batalhar pela tangente ao quadrado de A. Então, o cálculo da tangente ao quadrado de A. Em primeiro lugar, vamos trabalhar com essa primeira equação. Senhores, já que a nossa meta é tangente ao quadrado de A,
nós podemos usar a primeira equação e elevá-la ao quadrado os dois membros. Se assim for feito, senhores, ficamos com seno ao quadrado de A igual a 0 ao quadrado. Olha, daqui temos o que, senhores? A tangente ao quadrado de A, podemos trabalhar com a sua definição, sendo quem? Seno ao quadrado de A sobre cosseno ao quadrado de A. Senhores, seno ao quadrado de A é 0. Então, nós podemos dizer que vai ficando como aqui, senhores, 0 sobre cosseno ao quadrado de A. Senhores, se o seno de um arco é 0, é impossível você dizer que o cosseno também é igual a 0 devido à relação fundamental da trigonometria. Então, podemos citar que essa razão, ou essa fração, que é o valor dessa tangente, fica a ser 0 dividido por cosseno ao quadrado de A, isso é igual a 0. Então, senhores, temos aqui o nosso primeiro valor da tangente. Não podemos eliminar nenhuma opção, porque o 0 está presente em todas elas. Então, senhores, vamos ter que ir para o segundo caso. A segunda equação, vamos fazê-la de uma maneira diferente, já pela definição da tangente. Tangente ao quadrado de A, conforme usamos aqui nessa primeira dependência, é seno ao quadrado de A sobre cosseno ao quadrado de A. Senhores, nós temos aqui acima que 2 cosseno A menos 1 é igual a 0. Isolando o cosseno de A nessa equação, podemos trabalhar com ele valendo quem? Cosseno de A igual a 1 sobre 2. Senhores, vamos precisar dele ao quadrado. Então, vamos quadrar essa equação, ou seja, vamos elevar ambos os membros da equação, ou dessa igualdade, ao quadrado. Então, senhores, ficamos com cosseno ao quadrado de A igual 1/2 ao quadrado é 1/4. Bem, chegamos então ao valor desse cosseno ao quadrado. Bom, senhores, vamos agora batalhar pelo seno ao quadrado de A. Ora, pela relação fundamental da trigonometria, nós sabemos que seno ao quadrado de um arco mais cosseno ao quadrado desse mesmo arco sempre vale 1. Vamos então, senhores, substituir o valor do cosseno ao quadrado nessa relação. Então, vai ficando como seno ao quadrado de A mais 1/4 igual a 1. Já que aqui é cosseno ao quadrado de A, por isso que trazemos o seu valor 1/4. Já está elevado ao quadrado. Senhores, trazendo esse 1/4 a segundo membro e fazendo a condição de 1 menos 1/4, concluímos o quê? Que seno ao quadrado de A equivale a 3/4. Pronto, senhores. Podemos então calcular a tangente, já que tínhamos o cosseno ao quadrado e agora temos o seno ao quadrado. Então, dividindo seno ao quadrado 3/4 pelo cosseno, que é 1/4, ao quadrado, que é 1/4, simplificamos aqui os denominadores e 3 dividido por 1, senhores, é 3. A tangente ao quadrado de A é 3, ou a tangente ao quadrado de A é 0. Então, senhores, em termos de alternativas ou opções, a opção correta do nosso problema é a opção C. Senhores, vamos à última questão da nossa prova, questão de número 24. Considere no plano duas retas paralelas, que sejam denominadas de R e S, cuja distância entre elas é 3 centímetros. Tome em S um segmento de reta cuja medida é 1 centímetro e em R um ponto X, tal que a distância de X a um dos extremos do segmento da reta considerado é 5 centímetros. As possíveis distâncias de X a outro extremo do segmento são. Senhores, então, trata-se de uma questão, né, que precisamos fazer, digamos aqui, no mínimo uma figura, para que a gente entenda melhor esse enunciado. Tentei aqui fazer uma. Considerando o denominante de primeiro caso conforme anunciado, nós temos duas retas paralelas, denominadas justamente de R e S. Vamos mostrar só esse primeiro caso aqui, depois a gente passa para o outro.
R, a azul, e essa vermelha. Ok? A distância entre elas duas, essas duas retas paralelas, vem a ser 3 centímetros, conforme o dado do problema. Vamos tomar em S, a reta baixa, a vermelha, um segmento de reta cuja medida é 1 centímetro. Então, denominei esse segmento AB, valendo 1 centímetro. E em R, a reta acima, azul, vamos tomar um ponto X, tal que a distância de X a um dos extremos do segmento de reta considerada é 5 centímetros. Então, vamos tomar X e considerar, digamos, o XA, uma distância de 5 centímetros. Agora vem, as possíveis distâncias de X a outro extremo do segmento são, então, gente, ele cita, ó, que X, nosso primeiro caso, AA vale 5 centímetros, e ele está interessado a distância de X ao outro segmento. No nosso caso aqui é o B, que estamos a denominá-lo de D1, essa distância. É uma das metas do problema. E esse segundo caso, senhores, nós vamos considerar quando? Quando a distância de X, digamos, a extrema mais longe, é 5. Essa aqui, ó, mais próxima, ou seja, valendo 5, e aqui a mais distância. Aqui vamos considerar o segundo caso, que é o caso da distância valer 2. Bom, gente, então, vamos aqui a nossa construção, chamando D1, conforme já está. Vamos à construção a reta R. Vamos, então, aqui a reta S paralela e a distância entre elas valendo 3 centímetros. Senhores, o nosso ponto X está sobre a reta R. Vamos tomar um segmento na reta S e ele valendo, no caso, 1 centímetro. Senhores, a condição de extrema digamos, dessa inclinação é porque essa distância equivale a quem? Equivale a 5 centímetros. Então, para ser, digamos, uma condição perpendicular, teria que valer 3. Então, como ela vale 5, e vamos considerando aqui o nosso primeiro caso, a distância, digamos, por dentro. Bom, então, gente, a que interessa o problema é a distância por fora, é o nosso primeiro caso, chamando aqui de D1. Bem, senhores, vamos aqui a uma construção. Essa nossa construção, nós vamos aqui a um triângulo, e a um triângulo retângulo, que trata-se do triângulo XCA, esse triângulo menor. Senhores, nesse triângulo menor, que trata-se até de um triângulo pitagórico, né, nós podemos dizer, aplicando aqui no caso Pitágoras, o quadrado da sua hipotenusa, que é o XA, que é o 5 ao quadrado, vai valer quem? O nosso AC, que é a meta do problema por enquanto, sobre AC ao quadrado mais XC ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos, que no caso nós temos o XC, que vale 3. Então, senhores, aplicando o teorema de Pitágoras, trazendo esse 3 ao quadrado a primeiro membro e operando os quadrados, ficamos com o nosso AC para chegar ao valor de raiz quadrada, mais ou menos raiz quadrada de 16, como traço de um cateto, só trabalhamos com a condição positiva, o nosso AC 4 centímetros. Senhores, estamos batalhando por isso, porque só por essa dimensão, ou seja, o 3, essa dimensão 1 para matar o D1, nós não temos condições. Por isso, nós chegamos aqui, então, a C4. Bem, senhores, agora sim, né? Temos novamente temos agora um outro triângulo retângulo, que é o XCB. E, mais uma vez, vamos aplicar o Pitágoras nesse triângulo para determinarmos a D1. Ou seja, ficamos com XB ao quadrado, que é a nossa D1, valendo o nosso BC, que é, no caso, o 4 mais 1, que é 5, ao quadrado, mais o XC, que é a distância entre elas. Senhores, então, aplicando o Pitágoras, ficamos com XB ao quadrado, valendo 34. Isolando, senhores, então, XB igual a mais ou menos a raiz quadrada 34, é o valor dessa nossa primeira distância.
Bem, senhores, não dá para ainda a gente escolher nenhuma opção. Dá para até eliminar duas, né? Mas ficamos a depender de duas delas. Será que é a A ou a C? Vamos então ter que determinar a distância interna. Ou seja, no caso 2, né? Vamos aqui ao caso 2, novamente a mesma estrutura, só que agora nós vamos tomar a distância por fora da medida valendo 5, que é o que dá no problema. E essa interna sendo o nosso problema, que estamos a denominar de D2. Senhores, para chegarmos então a esse D2, nós vamos ter que fazer uma lutazinha primeiro. Motivo, nós não temos o cateto CA. Mas, aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo XCD, já que temos dois de seus catetos, a hipotenusa que é 5 e um dos catetos que é 3, vamos batalhar então para a gente chegar ao CA. Bom, gente, aplicando Pitágoras, ficamos com a hipotenusa ao quadrado, voltamos a citar que é o XB valendo 5 ao quadrado. No caso, BC é nosso problema, por enquanto, e o XC é o 3 ao quadrado. Senhores, dando uma arrumadinha nessa equação, chegamos ao BC valendo mais ou menos raiz quadrada 16. Citamos mais uma vez, devido a tratar-se de dimensão, distância, o segmento BC que vamos trabalhar. No caso BC, ele todinho vale 4 centímetros. Mas, senhores, daqui dá para a gente deduzir, se BC é 4 e esse BA, no caso, é 1, podemos concluir o quê? Que o nosso AC é, no caso, 3. Por que fazemos isso, senhores? Para passarmos a trabalhar com o triângulo retângulo XCA, e aí, então, mais uma vez, usarmos o Pitágoras nele. Ou seja, ficamos com XA ao quadrado, mais o AC, que vale 3 ao quadrado, e, novamente, o XC, que vale também, no caso, 3. Senhores, aplicando Pitágoras, operando os quadrados, chegamos, então, ao nosso XA valer mais ou menos 9 raiz quadrada 2, que, isolando, né, operando essa raiz quadrada do 9, podemos citar que o XA, que é o nosso D2, nossa segunda distância, é 3 raiz quadrada 2. Então, senhores, como a D1 é raiz quadrada 34 e a D2 é 3 raiz quadrada 2, a opção do problema, senhores, é a opção A. Gente, valeu, bons estudos e até a próxima.